Quase todo mundo está de acordo que a administração pública precisa ser reformada no Brasil. Mas será que nós precisamos de emendas constitucionais para fazer isso? O governo acha que sim. Vamos discutir isso aqui. O Brasil é um país muito desigual. E por isso ele precisa de bons serviços públicos para poder ajudar a população que não tem renda para pagar serviços de educação, serviços de saúde, a própria segurança. E tudo isso depende de um quadro de servidores de alto nível, estimulados para trabalhar. Tudo custa dinheiro e o Brasil tem dificuldade de aumentar os seus recursos para a máquina pública. Será que aquilo que nós já gastamos está gerando bons rendimentos? As pesquisas têm mostrado que não. O grau de insatisfação com a qualidade dos serviços básicos no Brasil é enorme. Outro ponto importante é: será que a administração pública tem um quadro de pessoal que funciona de acordo com regras igualitárias? Isto é, será que nós não estamos fazendo com que a desigualdade da sociedade se reflita dentro dos quadros da administração? Será que nós temos elites de funcionários públicos privilegiados? Esta é a pergunta mais dramática sobre a reforma administrativa. Aonde nós temos que mexer primeiro? E certamente um dos pontos é a desigualdade que existe entre aqueles que estão lá na ponta, fazendo serviços de assistência social, de saúde, de educação, de segurança, e aqueles que fazem parte da elite, especialmente da elite jurídica, que ganham muito, têm muitos privilégios, têm muita proteção. Mudar isso é um elemento central para ter uma boa administração pública, mas isso não basta. É preciso dar estímulos para aqueles que trabalham bem, para aqueles que trabalham mais. A produtividade dos servidores públicos brasileiros não é boa, é mais baixa do que os seus colegas nos países equivalentes. E não é porque ganham menos, porque a produtividade é baixa, inclusive nas faixas da elite da administração. O que faltam são estímulos para o bom desempenho. Será que para mudar tudo isso, nós precisamos fazer uma revolução? Será que não dá para avançar por meio de medidas tomadas por lei, que são mais fáceis de aprovar do que emendas constitucionais? Eu participei de um estudo coordenado por Armínio Fraga e Ana Carla Abrão, que procurou fazer um diagnóstico dos problemas do RH do Estado e formular propostas de mudança. E uma das constatações desse estudo é a possibilidade de mudar rápido e mudar muito as distorções do serviço público por meio de projetos de lei. O primeiro ponto que se pode atacar com uma simples lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional é a questão do estímulo para a produtividade no serviço público. A Constituição mudou em 1998 para acabar com um problema da regra da estabilidade no serviço público, que era a falta de autorização para desligar servidores que tivessem baixo desempenho. Isto mudou na Constituição há 22 anos, mas até agora não está em vigor. Por quê? Por defeito da Constituição? Não. Porque não se aprovou até hoje a lei que vai regulamentar a avaliação de desempenho dos servidores. Basta uma lei e basta implantar bons programas de avaliação de desempenho. Muitos servidores dizem que há um risco dessa avaliação de desempenho virar uma avaliação puramente subjetiva e de eles serem perseguidos. Eles têm razão, esse risco existe. Mas é possível evitá-lo por meio da lei complementar, que pode prever
requisitos objetivos de avaliação, como, aliás, existem nas administrações públicas de muitos países. Nós temos que obter do governo o compromisso de fazer avaliações de desempenho e, para isso, precisamos aprovar uma lei. Nós não precisamos mudar a Constituição para fazer isso. A Constituição já mudou para isso. A proposta de emenda constitucional que o governo agora manda ao Congresso Nacional tenta retomar as ideias que já foram aprovadas na emenda constitucional há mais de 20 anos, mudar muitos textos, muitas palavras, para, afinal de contas, remeter tudo à regulamentação legal, que vai ficar faltando. Por que nós não vamos direto à regulamentação legal? Outro ponto para o estímulo dos servidores é que não se pode admitir que eles sejam promovidos por tempo de serviço, pois basta ter algum desempenho e o tempo passar para ser promovido. Isso não estimula aquele que trabalha e trabalha muito. E nós temos pessoas fazendo trabalhos incríveis nos serviços de saúde, nos serviços de educação brasileiro. Então, nós precisamos acabar com as promoções por antiguidade. Para isso, nós não precisamos mexer na Constituição. Basta aprovar no nível federal uma lei e proibir a promoção por antiguidade em todas as carreiras. Portanto, há muito a fazer em matéria de produtividade por meio de leis. Outro problema é que nós temos muitas carreiras. Carreiras demais que tornam a administração pública pouco flexível. Os servidores não podem circular por diferentes áreas. Quem criou estas carreiras não foi a Constituição. Foram as leis complementares em alguns casos e ordinárias em outro. Basta que o governo proponha, e é dele a iniciativa do projeto de lei, ao Congresso, por meio de leis ordinárias e, em alguns casos complementares, a fusão de carreiras para que se diminua o número de carreiras, o que não significará necessariamente a diminuição do número de servidores em áreas vitais. Isso não deve ocorrer, mas o que permitirá a realocação da força de trabalho segundo as necessidades de cada época. Um outro ponto que a Constituição já prevê é a possibilidade de a administração pública celebrar contratos por tempo determinado com servidores que têm um regime especial. São agentes públicos especiais. Isto já é largamente usado, por exemplo, em saúde e em educação por estados e municípios. Você sabia que em muitos estados importantes, a maior parte daqueles que cuidam da educação dos nossos filhos na escola pública são contratados nesse regime, não têm direito à estabilidade, nem têm privilégios que são reservados às grandes carreiras do serviço público? Pois o regime destes servidores públicos especiais, temporários, por prazo determinado, precisa ser melhorado. Para isso, basta uma lei nacional que nunca foi editada, uma lei que vai criar regras gerais para a contratação desses serviços, destes servidores, nas várias áreas necessárias, nos municípios, nos estados e na própria União. Nós não precisamos mexer na Constituição que já autoriza a existência desses contratos. Portanto, existe muito espaço para reforma por meio de lei. E há exemplos no Brasil de reformas administrativas muito positivas que vêm sendo feitas por lei. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, acabou de promover, num esforço de articulação política, mas com muita clareza e muita coragem, a aprovação de leis que iniciaram a reforma administrativa no Rio Grande do Sul. Portanto, esse caminho existe. Nós não precisamos ficar dependendo da discussão de emendas constitucionais para mudar todas essas coisas que eu mencionei. Claro que emendas constitucionais poderiam, por exemplo, acabar com privilégios que estão previstos lá para algumas carreiras, por exemplo, no Judiciário e no Ministério Público. Para isso, sim, seria preciso aprovar emendas constitucionais. Acabando, por exemplo,
com direito a férias de 60 dias, que só eles têm, ninguém mais no serviço público brasileiro. Acontece que a proposta de emenda constitucional formulada pelo governo, ela não prevê a modificação dessas regras. O governo perguntado justificou dizendo que ele não pode, que ele está proibido de propor a mudança dessas regras. É um erro jurídico crasso. Emendas constitucionais podem ser parlamentares, podem ser do executivo. Não há reserva de iniciativa em matéria de emendas parlamentares. É, portanto, preciso que o governo tenha coragem de propor, de assumir o risco e o ônus de mudar estes privilégios. Isto não significa tirar as proteções que são necessárias para nenhum servidor público, muito menos para juízes e procuradores, mas significa implantar a igualdade no serviço público. Um dos problemas que produzem desigualdade é que as carreiras de elite acabam aprovando para si, muitas vezes com interpretações estranhas da lei, benefícios na forma de indenização que permitem que eles passem do teto. Para mudar isso, basta aprovar uma lei que já está em estado adiantado no Congresso Nacional, regulamentando esta matéria. Portanto, nós temos muita coisa a fazer para reformar o Brasil e é possível, por meio de uma nova administração pública reformada por leis, mudar as coisas. Claro que, em algum momento, nós podemos melhorar as normas constitucionais sobre os agentes públicos. Por exemplo, dando à União, ao Congresso Nacional, competência para editar, por lei, normas gerais a respeito do regime jurídico dos servidores. É uma boa ideia e está proposta na PEC do governo. Será que ela é urgente? Eu creio que não. Nós temos outras urgências, nós temos outras coisas a fazer que farão diferença, especialmente para estimular os servidores que já estão na ativa. E esse é o último ponto em que a reforma proposta pelo governo falha gravemente. O governo não quer nenhuma mudança para os servidores que já estão na máquina pública. E as propostas dele são para atingir só aqueles que entrarem daqui para adiante. Portanto, o efeito prático desta reforma constitucional, quando aprovada, será sentido daqui a 10 ou 15 anos. Mas nós precisamos de mudança já. Mudança que estimule aquele professor que lá no município está fazendo um trabalho em condições muito difíceis e não tem o reconhecimento da qualidade do seu trabalho, porque a lei municipal a respeito desse assunto não valoriza o desempenho, não se mede o desempenho. Nós não precisamos de emenda constitucional para evitar que maus servidores ganhem bem. Aliás, nós não precisamos de emenda constitucional para impedir que maus servidores ou servidores com desempenho insuficientes continuem na administração. A avaliação de desempenho como forma de desligar servidores estáveis já está prevista na Constituição. Basta regulamentá-la. Eu deixo a vocês link para o estudo a que eu me referi e para o artigo que eu escrevi na Folha de São Paulo fazendo uma análise breve a respeito da emenda constitucional e que, em síntese, diz o seguinte: esta PEC nos deixa na estaca zero. Nós precisamos dar saltos rápidos e de qualidade. Nós não podemos ficar esperando discussões conceituais. Obrigado.